Esse é o tutorial do Microcap para fazer simulação que se chama análise transiente. Análise de transiente. Então, basicamente o que a análise de transiente faz é permitir que vocês vejam as formas de onda para de um determinado circuito, ou seja, vocês podem escolher os pontos onde vocês vão fazer a análise de vocês e ele vai mostrar exatamente as formas de onda que estão associadas em cada um daqueles pontos, como se vocês estivessem usando um osciloscópio. Então, o circuito que eu montei, esse circuito aqui é um biestável, que tem várias aplicações. Ele é um oscilador de onda quadrada, ou seja, vocês podem gerar um sinal de clock com ele, vocês podem gerar um sinal tipo PWM, porque dá para variar o que se chama de duty cycle, ou seja, o ciclo da onda quadrada mudando. Eu vou fazer algumas demonstrações aqui, vou mostrar alguns truques também do próprio Microcap quando vocês estão trabalhando com simulação em transiente. Então, como é que funciona esse circuito? Como vocês podem ver, aqui eu tenho dois transistores, né? São dois transistores NPN, é o BC550, que é um transistor que você encontra em qualquer loja. Aqui vocês têm dois capacitores e aqui vocês têm uma sequência de resistores. Isso, na verdade, vai formar alguns circuitos que vão carregar e descarregar de forma a fazer com que esse circuito oscile. Então, o início do ciclo é meio aleatório, porque no momento que vocês ligam a bateria, que vocês começam a simulação, vocês vão ver depois, né, o que vai acontecer é que os dois capacitores vão começar a se carregar. Só que, como os capacitores nunca são exatamente iguais, mesmo na simulação, o que vai acontecer é que um deles vai chegar na carga ou vai chegar num ponto de tensão em que vai fazer abrir um transistor. Por exemplo, o C1 vai carregando, eu vou escolher o C1, carrega lentamente até polarizar o Q1. Então o C1 é esse capacitor, ele vai carregando até que a tensão aqui no transistor Q1 vai chegar num nível de tensão que vai polarizar o transistor e ele vai começar a conduzir. No momento que ele começou a conduzir, esse capacitor aqui, o C2 também estava carregado, esse C2 vai se descarregar através desse transistor, porque o transistor funciona basicamente como uma chave, nós vamos ver isso mais adiante, mas quando ele não está polarizado, ele não conduz eletricidade, né? Quando a tensão aqui não está num determinado valor, a corrente não passa por esse canal aqui, por esse caminho aqui, né? Isso é a configuração do NPN. Então, no momento que ele polariza, ele descarrega através do Q1, isso acontece rápido, porque essa resistência aqui é baixa, e esse capacitor praticamente vai estar conectado em terra. Então, no momento que isso acontece, que esse capacitor descarrega, como a corrente do capacitor está saindo por aqui, obviamente o capacitor do capacitor, né, a corrente vai ter que entrar uma corrente aqui. Isso vai fazer baixar a tensão nesse ponto e o transistor Q2 vai parar de conduzir. Ele estava conduzindo antes, ele vai parar de conduzir. E aí o que vai acontecer? No momento que esse para de conduzir, o C2 começa a carregar, né? Então ele começa a carregar devagarinho, porque ele vai, como esse aqui parou de conduzir, ele vai carregar por aqui o C2. Então o C2 começa a carregar até polarizar de novo o Q2, ou seja, chegou na tensão de polarização e aí o Q2 começa a conduzir, tá? Descarrega o C1 rapidamente, né, através do Q2, ou seja, o C1 vai se descarregar por aqui, ele estava carregando por aqui, ele descarrega por aqui, e aí vai dar um pulso negativo aqui, na verdade não é um pulso negativo, só vai reduzir a tensão, e o Q1 vai parar de conduzir. E esse processo vai se repetindo, então vai começar tudo de novo, e esse processo faz com que esse circuito produza um sinal quadrado. Bom, em princípio, né, as relações RC, né, que a gente já viu na aula, vocês vão ver na aula de RC, a gente ainda não viu porque eu estou gravando isso antes da aula, mas vocês vão ver que
tempos de carga e descarga vão estar associados com os valores do capacitor e dos resistores que fazem a carga e a descarga. Então, como o resistor esse aqui é baixo, a descarga vai acontecer rapidamente mesmo, ele é baixo porque ele está ligado no coletor desse transistor. Então, é por onde passa a corrente mais elevada. A base, a corrente é bem pequena, né? E ela controla uma corrente alta no coletor emissor. Isso é a função do transistor, ele é um amplificador de corrente. Então, basicamente, o que a gente vai fazer é a análise de transiente. Então, eu vou escolher a análise de transiente. Eu já organizei as minhas janelas aqui, de maneira que uma fique do lado da outra, para que eu possa ver o circuito enquanto eu estou fazendo a minha simulação. Bom, então o que são os parâmetros que eu tenho que setar? Eu tenho que setar os parâmetros para rodar isso aqui, eu tenho que dizer qual é o máximo tempo que eu vou rodar a minha simulação. Isso são números que vocês têm que, digamos, ir encontrando. Eu sei que aqui para funcionar de primeira, eu sei que o meu tempo máximo vai ser 0,06 segundos. Eu vou começar do instante zero, eu posso começar do instante não zero, porque vocês vão ver que em algumas simulações, em algumas análises de transientes, o tempo para o sistema começar demora, ou seja, demora um determinado tempo para começar a oscilação, e vocês podem excluir esse tempo se vocês não estão interessados em ver quanto tempo demora. E o máximo passo de tempo, eu posso definir o número de pontos e o máximo passo de tempo. Aqui tem que ter um certo cuidado, vocês estão vendo aqui que o meu tempo máximo é 60 milissegundos, certo? 0,06 segundos significa 60 milissegundos. Então, o meu passo vai ser 0,1 milissegundos. Vai ser 0,1 milissegundos. Porque tem que ser bem pequeno o passo para eu ter uma resolução, senão eu vou começar a recortar e posso até não ver a oscilação. Simplesmente eu mascaro porque eu não sei setar esses parâmetros. Bom, outros parâmetros que tem aqui, a temperatura, porque vocês podem variar a temperatura e isso vai influenciar os transistores, tá? Então, vocês têm alguns parâmetros para mudar. Depois tem o stepping aqui, isso a gente vai ver mais tarde. Bom, primeira coisa, aqui vão ser os plots que a gente vai fazer, né? No eixo, no primeiro gráfico que a gente vai fazer, a gente vai botar o tempo como expressão de x e a tensão na saída na Alt1. Eu escolhi isso aqui como Alt1, vocês podem ver, é o nodo, isso é o nodo 1 ou Alt1. E tem a Alt2, que é o nodo 2 e a Alt2. Lembrem que eu já mostrei que vocês podem dar o nome que vocês quiserem para as entradas, para as saídas, para os pontos onde vocês vão medir. Então, aqui P é o gráfico que eu estou mostrando. Se eu botar P1 em ambos, o que vai acontecer? Isso era como eu estava fazendo antes, eu descobri isso usando. Se vocês rodarem assim, vocês veem, aqui está o sinal, a onda quadrada, vocês veem o sinal vermelho, que é o Vout2, e o sinal azul, que é o Vout1. E vocês veem que os dois estão amontoados, fica muito difícil de ver, mas vocês veem que eles são complementares, ou seja, quando o vermelho está embaixo, quando o vermelho está em cima, o azul está embaixo. Quando o vermelho está embaixo, o azul está em cima. Então, para facilitar a visualização, isso permite ver que o sinal é exatamente complementar. Ou seja, enquanto um transistor está conduzindo, o outro está desligado. Enquanto o outro está ligado, e assim eles vão, assim por diante. Para facilitar a minha visualização, eu posso vir aqui nos limites de transiente e botar aqui 2. Se eu botar 2, eles vão separar os sinais. Então, você vai ter dois gráficos. Então, eu posso ter, sei lá, N gráficos na mesma tela, né, que é a tela de saída da simulação transiente, e vocês estão vendo aqui o meu sinal. Percebam aqui no início que o circuito não estava funcionando, de repente ele dá um prisco aqui e começa a funcionar, porque como eu falei para vocês, em princípio, o começo é meio aleatório, vai saber, né, um elétron que aconteceu, soltou lá dentro do transistor, e o transistor simplesmente começou a funcionar, porque um capacitor carregou antes do outro, e a gente nunca vai saber isso. Então percebam aqui que aqui os tempos de subida são curtos, os tempos de permanência são relativamente longos, os tempos de descida são curtos. Isso é definido por esses pares RC. O tempo de permanência
Tem uma fórmula para isso, que não vem ao caso agora, que é uma multiplicação, está ligado ao par RC 56K 100 nano. Tá? Então isso vai dar mais ou menos o tempo que ele vai ficar ligado e desligado. Eu, por exemplo, se eu mudar, só para mostrar para vocês aqui, eu vou mudar um dos resistores, não vou deixar ele simétrico, eu vou botar aqui, em vez de 56, eu vou botar 36, eu acho que é um valor de resistência, 36K. Em vez de 56, vou botar 56 e 36. Vocês vão ver o que vai acontecer. Percebam que um agora ficou mais curto, né? E o outro ficou mais largo. Vamos diminuir mais isso aqui. Em vez de 36, eu vou botar 27. Eu estou usando valores que são valores padrões de resistor. Então, vocês percebam que eu consigo mudar o que se chama de duty cycle. O duty cycle aqui significa que eu tenho, o duty cycle aqui não é 50-50, porque eu tenho, por exemplo, deve ser tipo 2/3, 1/3. Então eu tenho 30% desligado e 33% desligado e 66% ligado. Isso é uma questão de ajuste. Deixa eu mudar de novo aqui, vamos botar 12K. E vocês vão ver que eu consigo fazer essa minha forma de onda como eu quiser. Então nesse aqui o duty cycle é 70% ligado ou 80% ligado, 20% desligado. Nesse aqui eu tenho 20 ligado e 80 desligado. Então vocês conseguem fazer, tem um monte de aplicação em que isso é importante, né? Vamos voltar para a condição em que os dois são iguais, ou seja, eu tenho o duty cycle de 50%, né? O meu ciclo de trabalho é 50-50. Então eles são perfeitamente simétricos. E eu tenho aí o meu sinal quadrado, eu posso usar isso para muitas coisas, por exemplo, em eletrônica digital, como um clock, ou como vocês vão ver que um sinal é o inverso do outro, então vocês podem ter o sinal Q mais e Q negado, né? Que isso em eletrônica digital tem um significado bastante grande. Então, outros truques que dá para fazer, eu posso fazer aqui ainda na minha análise de transiente, eu posso fazer o que se chama de stepping. Então, venho nos limites, stepping, o que significa stepping? Eu vou pegar uma variável determinada e vou varrer ela. Ou seja, eu vou fazer, por exemplo, aquilo que eu tinha feito para vocês, eu vou pegar o R4 e aqui eu vou variar ele automaticamente. O valor do R4, eu vou variar ele de, por exemplo, de 12K. Vamos botar aqui de... Não vamos variar tanto. Vamos botar de 20K até um pouco maior que aquele, até 80K. E eu vou varrer isso, vou fazer 20, 60, 80. Vamos fazer de 20 em 20K. 20K. E aí eu vou ter 3 curvas. Vocês vão ver aqui que eu vou ter 3 curvas no meu circuito. Só um pouquinho que eu não liberei. Eu fiz a coisa, mas não liberei o stepping. Aqui tem que ter cuidado, né? Como é que o stepping? Aqui eu defini os limites, mas eu não disse para fazer o step. Eu vou dizer que se é linear, eu posso fazer logaritmo, né? Então eu estou variando o componente aqui. E eu vou variar, posso variar todas as variáveis simultaneamente, porque eu posso ter várias variáveis ao mesmo tempo. Ou então eu posso fazer em grupos, né? Fazer uma variável varrer e varrer outra variável. Porque vocês veem aqui que eu tenho uma infinidade de componentes que eu posso fazer variar. Isso permite que vocês analisem como é que o circuito de vocês vai se comportar, por exemplo, se vocês tiverem componentes com uma determinada tolerância, mais ou menos 10%, mais ou menos 20%, vocês vão ver se o circuito de vocês para de funcionar em determinada condição. Então eu vou varrer. Então eu vou ter, em vez de ter uma curva, né, que é a curva para 56K, eu vou ter 3 curvas, né, 20, 40, 60, 80. Né, eu vou ter 4 curvas que vão corresponder, deixa eu botar aqui, transiente run. Olha lá, olha a bagunça que ficou. Por quê? Porque são muitas curvas ao mesmo tempo, né? Eu teria como separar isso, talvez tenha como separar. Deixa eu reduzir aqui, porque tem muita coisa do meu stepping. Vamos variar aqui, em vez de... é que eu variei de 10K, vamos variar de 20K. Ok.
transiente run. Agora aqui já está um pouco menos. Mas o ideal seria separar esses transientes aqui. Se desse para plotar isso em plots diferentes, seria melhor. Vamos diminuir mais esse meu stepping aqui. Vamos botar de 60 até 80. Aí eu vou ter 3. Ok. Aqui eu só tenho 3 variações. Então vocês veem aqui o sinal de vocês, ele vai ter 3 tamanhos diferentes. Só que está bagunçado porque está tudo superposto, né? Também dá para fazer esse daqui não ficou muito legal, mas tudo bem, é um exemplo, dá para fazer, vocês podem testar isso à vontade. Eu vou mudar o meu step, eu vou fazer um outro truque, eu vou dizer que eu não quero mais fazer o step. Ok, transiente run. Outra coisa que eu posso fazer é pegar e criar, deixa eu ver aqui, um slider. Então eu vou criar um slider. Eu vou variar o R4. Deixa eu botar aqui R4. E agora, o valor do R4, o mínimo vai ser, vamos botar 20K. O máximo vai ser 100K. Opa, 20K. O step size eu vou botar 20K. Linear, vou mudar o componente, ok. No momento que eu fiz isso aqui, eu criei o meu slider. Só deixa eu mudar o tamanho do meu slider para vocês verem. Aqui, ó, beleza, para ter mais precisão. Então, ele está aqui, ele está com 56K, que é o valor padrão. Ó, então, eu posso mudar ele, por exemplo, de 100K, né? Botei o meu valor 100K e eu posso mudar para 80K, para 60K, que é praticamente o 56 que estava antes, né? Que é quase igual, 40K e 20K. Então eu tenho esse tipo de possibilidade e eu já vejo exatamente o que acontece com o meu circuito. Então eu consigo mudar e eu posso colocar um slider para cada componente para ver exatamente como vai se comportar. Percebam que aqui, ó, esse tempo para começar a oscilação varia. Ele não é o mesmo sempre. Aqui, ó, a oscilação começou bem rápido. Aqui ele começou bem rápido. Provavelmente porque o tempo de carga do capacitor também é menor. Provavelmente como ele vai carregar mais rápido, ele vai começar mais rápido. Aqui, quando os dois são iguais, né, praticamente iguais, demora um determinado tempo, porque os dois, em princípio, carregariam ao mesmo tempo. E aqui, como um é bem diferente do outro, o que está acontecendo é que está demorando um pouquinho mais. Isso é meio fortuito, isso não é um negócio como é muito bem definido. E aqui tem um transiente, deixa eu ver se eu mudar aqui os meus limites. Vou aumentar o limite para 0,1 para aumentar o tempo de simulação. Realmente tem algum efeito aqui, esse resistor está muito grande, está provocando aqui um efeito de carga aqui, que está relacionado com a carga do circuito. Então ele desaparece conforme vocês vão, ó, o pico aqui está bem pequeno, né? Isso é um detalhezinho, isso acontece também aqui, né? Quando eu inverter, também vai estar lá, vai desaparecer aqui, mas vai estar lá. Bom, então isso é o exemplo, né, de uma simulação intransiente, que vocês conseguem ver em tempo real o que está acontecendo com o circuito de vocês. E vocês podem inclusive colocar, por exemplo, esses sliders. Se eu quiser tirar o slider, né, só que agora eu tenho que botar aqui o velho 56K para ficar igual ao outro. Então é isso aí, esse é um exemplo. Agora eu mostrei também para vocês como fazer aparecer em 2 gráficos, né? É simples, isso eu aprendi recentemente, é só botar aqui quanto é no da página, o segundo aqui tem as páginas também, vocês podem fazer várias páginas, eu ainda não usei isso, então eu vou aprendendo com o tempo. Os ranges aqui vocês podem variar, podem botar automático se vocês não sabem como é que vai se comportar o circuito,
né? Então, por exemplo, se eu pegar aqui e botar 1 segundo e botar aqui, por exemplo, 1 milissegundo para ser 1 milésimo, eu vou rodar e vocês veem que, né, é muito tempo. Então vocês têm que ajustar os limites da simulação de vocês para vocês poderem ver o que vocês querem ver, né? Porque pode acontecer, por exemplo, se eu errar aqui, vamos errar mais gravemente, eu vou botar aqui 10 segundos, né? Deixa 1 milissegundo de resolução, ó, olha lá, não dá para ver nada, né? Simplesmente ocupou a tela inteira, significa que eu escolhi mal os meus limites. E se eu botar o tempo muito curto, 0.001, né? Opa, isso é menor que o meu step. Vamos botar um step baixo aqui, 0.1, porque aquilo já é 1 mili, né? Ó, não vê nada, né? Vê o início da instabilidade do negócio e vocês podem pensar, não, meu circuito não está funcionando. Não, é só uma questão de que a escolha de tempo da simulação de vocês não é adequada. E aí vocês têm que ajustar para que ela fique a mais adequada possível para que o troço funcione. Deixa eu voltar de novo. Run. Então tá aí a simulação. Bom, esse é o tutorial. É isso aí.